Meu nome é Marlene Zanin, eu sou descendente de italianos, tenho a dupla cidadania, sou italiana também, e nasci em Uruçanga, Santa Catarina, que é um dos locais de aglomeração da imigração no final do século XIX. E meu pai é mineiro, foi mineiro das minas de carvão daquela região, minha mãe dona de casa, ambos filhos de agricultores. Eu nasci num lugarejo do interior, a minha cidade natal fundamentalmente tinha até o ensino fundamental. Depois de concluído o ensino fundamental, eu fui estudar em colégio marista em Criciúma. Criciúma já era um centro de mineração bastante desenvolvido, inclusive depois eu fiquei sabendo dos movimentos de mineiros, movimentos sindicais que ocorreram naquela região. E eu estudei até 73, em 1974 eu vim para Curitiba. E aqui em Curitiba fiz vestibular para Geografia e na Universidade Federal do Paraná tive a oportunidade de conhecer os movimentos políticos que ocorriam então por essas bandas. Eu tive um pequeno contato com a política quando eu era criança e quando eu era adolescente, porque eu me lembro da época do golpe de 64, mas meu pai pouco soube explicar a respeito do porquê que a gente tinha que ficar em casa. Ficamos por volta de uma semana sem poder sair de casa, porque havia movimentações militares, provavelmente oriundas de Criciúma, mas naquela época eu ouvia falar na UDN, no PSD e no PTB, sendo que o PTB era tabu, porque meu pai era do PSD e ele elegeu-se vereador um pouco mais tarde, em 68, ele era líder comunitário de igreja e tudo mais, mas em seguida teve eleições na minha cidade e eu fui demitida do meu primeiro emprego, porque meu pai não se alinhou politicamente ao dono da loja onde eu trabalhava. E eu fui demitida e eu não entendia muito bem o porquê, mas depois eu compreendi, era exatamente por causa da posição política de meu pai. Chegando em Curitiba, eu lembro muito bem como as coisas aconteceram, porque eu tinha muita curiosidade. E num primeiro momento conheci algumas pessoas ligadas à área de cultura. Eu praticamente conheci um movimento pós-hippie. Eu andava de moto com os amigos, assistia cinema Super 8 na casa de amigos e conheci Godard, conheci algo do cinema novo. Mas também nesta época eu morava na casa da estudante universitária e na CELC, e também ali conheci várias pessoas que tinham envolvimento político. E eu lembro que eu fui chamada a participar de alguns movimentos, chamada por pessoas, por colegas do curso, nos corredores da Universidade Federal do Paraná. Eles chamavam a gente, perguntavam se gostaria de participar, ia ter um movimento, ia ter uma palestra. Depois que eu fiquei interessada, comecei a participar, é que eu fui conhecer líderes ligados a partidos clandestinos, né, que tinham a sua atuação dentro do movimento estudantil. Então, eram líderes que tinham sido já alguns presos, alguns acabaram sendo demitidos. E, enfim, o movimento estudantil recomeçava na universidade através dessas pessoas. E eu fui atuar politicamente no MR8 e fiz parte da primeira diretoria do DCE da Federal depois que ele tinha sido fechado. Foi fechado em 68 e foi reconstruído em 77. Nessa época fervilhava
o movimento pela anistia, nós participávamos de reuniões, era um pouco difícil o movimento aberto, mas entrei também para alguns movimentos de mulheres pela anistia, não é? E quando veio a anistia, a gente já estava alinhado politicamente pela redemocratização, discutíamos não só a anistia, mas discutíamos como que o nosso país ia voltar aos trilhos da democracia. E eu me lembro de participar de várias reuniões, de vários movimentos estudantis, mas também já existia um movimento amplo nacional pela Constituinte, não é? Pelo movimento pelas diretas, que depois foi até meados de 1985, mas eu comecei a participar das entidades estudantis. Nós ajudamos a reconstruir a UP, a UNE, o DCE da Federal, o DCE da Católica. A gente tinha uma posição de participar das eleições, embora as entidades estudantis, elas não eram as mesmas que a gente queria, porque todos os centros acadêmicos tinham sido em 68 banidos, junto com o DCE, com a UP. Então, nós resolvemos participar das entidades estudantis criadas pela ditadura. No meu caso, eu fui presidente do Diretório Acadêmico de Ciências Agrárias, que era fundamentalmente, são 3 cursos na área de agrárias, as mulheres não davam 5%, então foi assim, bastante interessante. Eu fui presidente, depois fui vice-presidente do DCE da Federal. E nesta época nós fizemos um grande movimento contra o ensino pago, pela restauração dos restaurantes universitários. Nós conseguíamos muitas coisas, a gente barrou muitas taxas que depois foram instituídas pela fundação da universidade, mas na época a gente resistiu bravamente pela continuidade do processo de privatização do ensino na Federal. E a gente fazia movimento nas casas de estudantes, movimento cultural, onde tinha espaço a gente atuava. E também junto aos partidos políticos, de forma que as entidades estudantis passaram a ter uma grande vibração e havia um grande respeito por esse movimento, e que culminou com a minha participação no movimento político mais geral, das eleições gerais que ocorreram em 82, e eu fui candidata a vereadora pelo PMDB. Eu já tinha me filiado ao PMDB em 76, 77, aqui em Curitiba, e atuávamos também em apoio ao movimento sindical. Enfim, era uma efervescência política muito, muito interessante. E digamos assim que toda a estratégia política do PMDB, da nossa atuação, da minha atuação, ela era determinada pelo partido ao qual eu pertencia, que era o MR8. E a estratégia do MR8 era ganhar as ruas, levar a luta política para as ruas. Nós tínhamos um jornal que era Hora do Povo, e esse jornal ele era um jornal de agitação política. E nós íamos para a rua vender o jornal, a gente gritava as manchetes, elaborava o discurso de rua, e algumas vezes eu fui presa ali, mas também a gente mantinha uma aliança com os camelôs da época, e quando aparecia a polícia, que não era permitido nessa época a gente fazer comício na rua, era proibido, não tinha autorização. Mas a gente, sempre que vinha a polícia, a gente tinha uma aliança com uma série de pessoas que nos ajudavam, e a gente sempre escapava. Então era um pouco de diversão também. Muito megafone, muito gogó. E foi assim que eu me elegi, foi na Rua 15, que eu me elegi vereadora de Curitiba, sem saber muito bem o papel de um vereador. O que eu tinha certeza é que eu poderia contribuir
e gostaria de contribuir para a redemocratização do nosso país. Nessa época eu cursava agronomia na Federal, né? Acabou atrasando o meu curso e eu me dedicava muito às campanhas políticas internas do movimento estudantil. A gente não tinha tempo ruim. Qualquer coisa que precisasse, os estudantes estavam sempre prontos e nós enfrentamos, de certa forma, a polícia cotidianamente. A gente tinha estratégias, o pessoal saía à noite, fazia inscrições nos muros. Cada movimento que a gente fazia era tudo muito bem organizado. Inclusive, as reuniões clandestinas do MR8 eram muito bem organizadas e dificilmente, nessa época já havia distensão, dificilmente a gente tinha conhecimento de alguém que eventualmente tivesse sido preso, mas também tínhamos uma rede de advogados já que nos soltavam, e também com o PMDB, com a gente atuando no PMDB de forma aberta, era bem mais tranquilo, porque qualquer problema que ocorresse conosco, com qualquer militante, o PMDB era um partido reconhecido, tinha bancada no Congresso Nacional, tinha diretório, então era mais tranquilo. Na época da nossa atuação, ainda persistia aqui em Curitiba grupos paramilitares. Um deles era o CCC, Comando de Caça aos Comunistas. Eu mesmo, depois de eleita vereadora, eu recebi algumas cartas de ameaça. Numa reunião que tivemos no Colégio Estadual do Paraná, eu não lembro qual que era o tema, mas eu tive o meu carro branco, totalmente pichado com frases de morte, caveira, CCC, e eles continuaram enviando cartas com ameaças, mas depois isso com o tempo, foi se desmantelando. Agora, quando nós estávamos ainda na universidade, nós tivemos momentos de embate muito importantes com a administração da reitoria, porque a gente fazia movimento contínuo, não dávamos trégua. Cada vez que a gente queria uma reivindicação, a gente ia, batalhava, lutava. Invadimos a reitoria várias vezes. Numa delas, a gente invadiu a sala do representante do SNI, que permaneceu lá dentro da universidade até, digamos assim, até década de 80, ainda tinha lá, a gente sabia que a gente era seguido. Nós tínhamos informações a respeito de pessoas que a gente já sabia que eram dedo duro. Havia um embate com a direita e a gente não tinha medo, isso que era uma coisa bacana. A gente enfrentava, sabíamos que tínhamos uma missão, que era a redemocratização do nosso país, e no nosso caso a gente queria fazer a revolução. E a revolução passava pelo processo de redemocratização. Havia diversos setores de esquerda debatendo como ocorreria isso, né? E à época eu lembro que a teoria que o MR8 defendia era participar ativamente dos movimentos populares através do PMDB e atuar de forma a escancarar a ditadura e a sua fórmula, não é, para continuar a dominação. No meu mandato, digamos assim que a fase política mais intensa mesmo foi até o processo eleitoral, onde eu me elegi. A partir daí, o meu mandato foi colocado à disposição da democracia. Eu trabalhei muito com o movimento de mulheres. No primeiro momento, criamos as delegacias da mulher
e a questão do feminismo não era muito bem aceita, mas a gente trabalhou muito bem isso e hoje é uma questão incorporada já, mas enfim, naquela época nós já batalhávamos pelas questões populares e aqui em Curitiba tinha muito apoio que a gente dava às populações vindas do interior que se encantavam com a propaganda de Curitiba e começaram a ocupar muito as áreas periféricas, então era um movimento de favelização que estava ocorrendo e a gente não concordava com aquilo e dávamos muito apoio, inclusive jurídico, para a posse da terra. Dávamos também apoio aos movimentos operários que estavam surgindo. Tudo isso foi muito intenso no final da década de 70, o processo depois da anistia, até as eleições gerais que ocorreram. E de lá para cá, digamos assim que eu me desliguei do MR8 em 83, em seguida das eleições, por divergências políticas importantes. Eu fui candidata a presidente do DCE da Federal e teve um fato assim, que eu me lembro até hoje e que fez eu me desgastar muito com a direção política do MR8, é que a gente tinha a obrigação de, no nosso discurso em sala de aula, na época, dar o apoio aos argentinos na disputa das Malvinas. E isso me contrariou profundamente, porque eu não achava que esse tipo de discurso político coubesse dentro da universidade. Acho que só eventualmente. E me desgastei muito a partir daquilo, então comecei a perceber que havia algumas divergências políticas importantes e acabei me desligando após... Eu fui candidata em 82 a presidente do DCE com esse discurso, em 82 mesmo me elegi vereadora e depois acabei me desligando. E até hoje eu pertenço aos quadros do PMDB, todo esse tempo. Participei depois de muita campanha pelas diretas em 84, 85. O meu gabinete sempre esteve à disposição dos movimentos populares, e aí foi até 88, e meu mandato terminou em 88, e depois continuei participando do governo. Enfim, eu acho que entrou mais ou menos no formato que é hoje, né? De participar de campanhas, participar de partidos políticos. Cheguei a ser advogada do PMDB durante quase 10 anos, advogada do diretório estadual, do diretório municipal, e me formei em 95 em Direito, né? Participei dos governos do Requião, na prefeitura, fui secretária de Meio Ambiente, criei a Secretaria de Meio Ambiente no primeiro governo do Requião, em 85, depois participei da criação também do Instituto Ambiental do Paraná, no governo do Estado. E por fim, fui no último governo do Requião, fui diretora da COPEL, de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que foi o campo de atuação com o qual eu mais me identifiquei, tanto na advocacia, além, claro, da minha militância feminista, que continua até hoje. Teu pai era afiliado ao PTB, foi isso? Não, meu pai ele era afiliado ao PSD. Ao PSD. O PTB era o Partido dos Pobres, era o Partido dos Operários. E meu pai, ele não se considerava um trabalhador, ele era filho de agricultores e, claro, ele gostava do Getúlio Vargas, mas não se identificava com o PTB. Mas em 68, quando ele se elegeu vereador, ele tinha início o PSD e a UDN formaram a Arena. E meu pai participou dos primeiros quadros da Arena. Só que depois ele percebeu que não havia identificação da luta dele, então era Arena 1, Arena 2, era uma bagunça total.
mas meu pai não era não ao PTB. A minha herança, digamos assim, política, não veio da classe trabalhadora. Embora meu pai fosse um operário, né, mineiro. Você mencionou, Marlene, que veio então em 74 para Curitiba. Sim. Para estudar geografia. Era geografia ou ciências agrárias? Geografia. Depois eu fiz novo vestibular em 78. E daí fiz para agronomia. Você foi aprovada então em 74? Fui aprovada. Eu fiz 2 anos de geografia, mas depois eu achei que não tinha muita habilidade para ser professora. Naquela época, a alternativa que se tinha para um geógrafo, para uma geógrafa, não era nem na área de bacharelado, mas na área de licenciatura. E eu achei que não ia ficar muito do meu jeito. Então eu fiz vestibular para agronomia. Fiz 4 anos, né? Acabei abandonando por causa da minha dedicação ao mandato e à política. E aprendi muita coisa, tanto acho que a minha queda pela área ambiental, acabei me especializando em direito ambiental depois, se deve a esse conhecimento técnico que eu adquiri no curso de geografia e no curso de agronomia. Mas em 74 eu fiz vestibular, mas não sabia muito bem o que eu queria, não. Eu vim para a cidade grande, né? Vim buscar uma formação profissional que lá eu não tinha, né? E você passou a residir na CELC? No primeiro momento, não. Mas a partir do momento em que eu fiz vestibular, eu morei em 2 casas de estudante. Lar da Acadêmica de Curitiba, chamava-se LAC, e CELC, Casa da Estudante Universitária de Curitiba. Morei nas 2 casas, a partir do momento em que eu passei no vestibular. E como que era essa... Porque a CELC ela tem uma história de resistência ali dentro, né? Como que era o dia a dia ali na CELC, nesse sentido? A CELC era um espaço político bastante importante. Em alguns momentos ele foi um espaço político decisivo e cultural também, de resistência, porque muitas militantes saíram das casas de estudante, do LAC não, mas da CELC principalmente. Nós fazíamos reuniões culturais, reuniões políticas também na casa do estudante, né, na CEL. E tínhamos uma relação bastante boa na época que a gente estava reestruturando o movimento estudantil. O DCE não tinha mais a sede, né? A partir de 68, quando a ditadura baniu os DCEs, os diretórios centrais, eles também pegaram as sedes, né? Então a sede do DCE era do lado da CELC. E o movimento das casas de estudante, eles deram uma grande contribuição para abrigar as reuniões, que nós não tínhamos mais sede. Então a gente fazia reuniões também um pouco semi-clandestinas, na verdade, né? Porque as reuniões eram proibidas. Tinha decreto 477 e 228, nunca esqueço, que eram decretos que proibiam a organização dos estudantes, proibia reuniões com mais de 4 ou 5 estudantes, não podia ter reuniões. Então a gente se reunia nas casas de estudante. É bem interessante. Circulavam as histórias anteriores da CELC, assim, era transmitido oralmente o que já havia acontecido em 70, em 68? Olha, até o movimento da anistia, a gente não tinha muito esse repasse oral da história. Rompeu-se com o banimento, com o exílio dos líderes estudantis e dos professores, rompeu-se o elo de memória que poderíamos ter
dos nossos líderes anteriores, né? De modo que é uma coisa que eu constato e que eu acredito que seja muito fácil de verificar. A ditadura, ela conseguiu banir realmente dos quadros da universidade, tanto os estudantes quanto o corpo docente. Nós não tínhamos, essas histórias eram contadas apenas no momento em que começaram a voltar os exilados, né? Então eu lembro que nós fizemos uma homenagem, várias homenagens à volta de alguns líderes estudantis que tinham ido embora há muitos anos e ficaram fora. Então nós não conhecíamos essa história. Tínhamos, digamos assim, alguma coisa que saíam em alguns meios alternativos de comunicação. Então eram jornaizinhos que vinham com algumas notícias, né? Tinha um Movimento, que era um jornal de esquerda, tinha o Pasquim, que volta e meia eram suspensos, depois voltavam, e daí começaram a surgir alguns jornais de esquerda, de até fontes que a gente não tinha muito conhecimento, não é? Aí que começou a se contar a história. Essa história de 68, da década de 70, que a gente viveu, não era uma história conhecida. A gente começou a conhecer dentro do movimento clandestino. Rompeu-se esse contato, nós não tínhamos contato com a história anterior. Eu acho que foi um grande, digamos, um grande desserviço mesmo que foi feito, foi que a gente não conhecia a arte, a cultura, a história política de antes da gente. A gente não tinha conhecimento, não tínhamos contato, foi bem difícil. Eu acho que hoje o trabalho que está sendo feito pela recuperação dessa memória do movimento político, né, que ocorreu durante a ditadura, como é que ele ocorreu antes, como é que ele foi desmantelado durante a ditadura e as consequências que a gente tem hoje, a gente precisa realmente resgatar essa memória, precisa conversar muito. Tem coisas que até hoje a gente não tinha conhecimento. Hoje que a gente tem acesso à informação de tudo o que ocorreu durante o período em que, na verdade, eu era criança, eu era adolescente. A gente veio a participar pela sede de justiça, pela sede de justiça social, de liberdade. Era muito triste a gente perceber como nós vivemos na escuridão do conhecimento de tudo isso, né? E eu lembro que em Uruçanga a gente só ouvia rádio, não havia televisão. E na década de 70, as notícias que a gente recebia eram as notícias do rádio. Prenderam os terroristas, soltaram os tupamaros. Eram notícias completamente, eram as notícias oficiais e completamente, digamos assim, de um lado só, né, distorcidas. A gente não tinha conhecimento das torturas, a gente não tinha conhecimento das mortes, não tínhamos conhecimento dos caminhos que o Brasil estava tomando. Aqui, mesmo na universidade, os professores não tinham autonomia para professar suas verdadeiras crenças e ideologias, né? Era tudo muito limitado. E então a gente teve contato com as obras dos filósofos mais de esquerda, né? Marx, Engels, como que foi o processo político da Guerra Fria. A gente vivia a Guerra Fria, mas não tinha muito conhecimento das diferenças que ocorriam politicamente entre a China, a Rússia, Cuba
ouvia-se falar. E mesmo durante a militância clandestina, a gente não tinha muito tempo para estudar, a gente tinha que organizar a luta, né? Eu lembro que a gente passava mais tempo organizando a luta, fazendo cartaz, pregando, né, fazendo textos, fazendo panfletos no mimeógrafo, para poder ir à luta, para poder fazer a revolução, para poder alcançar e estudar mesmo a história da nossa vida política, a história do Brasil. Nossa, para mim, quando eu li a história econômica do Brasil, a formação do povo brasileiro, todos esses livros, né, que são fundamentais para a formação de uma cidadania mesmo, né? Eu ficava abismada, né? Depois as histórias da luta, né, de Prestes, do comunismo, de Marighella, o que significava tudo isso, né? O que era exatamente o socialismo, o que era o imperialismo, né? Os grandes nomes da literatura, Engels, Marx, Hannah Arendt. Eu lembro quando eu li A História da Riqueza do Homem, Léo Huberman. Nossa, que livro bacana, tudo era muita novidade para a gente, tudo era novo, tudo era surpreendente. E era uma coisa que deveria ter sido normal, né, na formação da gente. Para nós era tudo escondido, né? Muito livro foi queimado, né? Muita biblioteca desestruturada. Então, qualquer coisa nova que a gente visse, assim, era surpreendente. Mas foi um período de muito aprendizado, né? Mas até hoje eu sinto que a minha formação política ela foi forjada mais na prática do que nos estudos propriamente de banco de escola. Nada disso, nada do que a gente aprendeu em termos de política foi no banco da escola. Isso porque a gente estava na federal, né? Depois eu fiz um curso numa faculdade paga, não havia formação política qualquer, alguma, e como não há até hoje, né? Em termos de cidadania, né? Vocês tinham grupos de estudos? Como que era essa circulação de toda essa literatura que você mencionou, Maria? Como que isso circulava entre Então, tinha alguns manuais, alguns livros que era, digamos assim, obrigatório ler para a gente compreender, mas tratava-se muito mais de análise de conjuntura atual naquela época do que propriamente os fundamentos, né, os fundamentos políticos. Então, por exemplo, a história do movimento político no Brasil não era estudado, não era um processo de formação. A gente tinha que se ater muito mais à conjuntura. Claro que quem podia lia mais. Algumas pessoas se reuniam para fazer estudos, né? E depois a gente discutia os textos. Os textos de atualização a gente tinha que discutir. Então, os textos conjunturais, mas os textos base, né, sobre a estrutura da propriedade, da família, são fundamentais, né, para compreender a estrutura de uma nação, de um povo, da humanidade, da civilização. Essas coisas todas tinha que ter muito esforço, muito tempo, e a maioria de nós trabalhávamos também, né, para sobreviver. Então, eu me ressinto bastante de não ter estudado mais. Eu ressinto. Eu tenho uma saudade do que eu não li. Uma saudade do que eu não li é bom. Havia essa seleção, digamos assim, desses textos bases eram devido à militância sua no MR8. Com certeza. Fora da militância, nem o PMDB tinha materiais
de substância mesmo, não. Era tudo por dentro da militância clandestina, né? Com quem que participava do 8 com você nesse período? Eu conhecia só o pessoal do movimento estudantil, né? A gente tinha sistemas de segurança que não permitiam a gente se contactar com outras células, a não ser quando tivesse convenções e reuniões nacionais. Então, junto comigo, participava o Narciso, participava Gilberto Fonseca, que faleceu recentemente, Carlos Gonzaga, Alzimara, Mário Bacelar, Margarete, muita gente que trabalhava no movimento estudantil, Romagnoli, que também já faleceu. Enfim, e sempre também tínhamos dirigentes que vinham de São Paulo, do Rio de Janeiro, para nos orientar, né? E daí tinha muita gente mesmo que eu não conhecia. E tinha muito simpatizante, né? Na época a gente tinha um trabalho de massas, né? Como dizia. Era bacana. E onde que aconteceu as reuniões do 8? Em vários lugares, eram reuniões clandestinas, então em cada reunião, dependendo da importância da reunião, era feita na casa de algumas pessoas e às vezes em lugares que ninguém conhecia, tudo feito, toda uma estratégia de segurança, onde você se encontrava nos pontos, né, que é uma coisa que é conhecida amplamente, se encontrava num ponto, dirigia-se para outro, até chegar no local de reunião, que às vezes você não sabia. Primeiramente, a gente não sabia onde ia ser. Porque se fosse pego, sempre tinha alguém que ia buscar a gente no ponto, então era todo um esquema de segurança muito bem montado. E quando eventualmente alguém fosse seguido, né, tinha todo um esquema de você caminhar várias quadras e verificar se estava sendo seguido ou não. E eventualmente quando alguém era seguido, desistia, não ia, não tinha reunião. Quando tinha alguma reunião mais importante, geralmente era fora da cidade, alguns sítios, era bem feitinho, não tinha... Eu me lembro de poucas reuniões que não ocorreram devido ao sistema de segurança, né? Mas era um esquema bem, digamos assim, que era científico. Eu considerava, quer dizer, a gente não podia falhar no esquema de segurança, porque era proibido, né? Não tinha, se pegasse, íamos presos. A história do próprio MR8 vocês conheciam? Da primeira fase? Uhum. Não, eu vim conhecer depois. Mesmo dentro do 8? Mesmo dentro do 8, era o 8 que eu conheci foi um 8 diferente do 8 histórico, né, até 68. Na verdade, o 8 ele foi reconstituído na fase de luta pela anistia, ele foi remodelado, ele teve uma diferença muito grande, porque o 8 de antigamente optou pela guerrilha urbana, e esse 8 novo, ele fez uma opção pelo movimento aberto nos partidos legais, para poder ampliar a luta contra a ditadura de uma forma mais ampla. Então era muito diferente. Eu vim conhecer depois, no processo, assim. Mas não fazia parte da nossa formação isso. O que tinha sido 8 anteriormente, o que era 8 agora. Então, o 8 da época que eu militei era um 8 totalmente diferente do anterior. E não era pré-requisito, digamos assim, você conhecer o anterior. Eu não conhecia. Vindo do interior, né, a gente não tinha acesso a esse tipo de informação. Que é uma informação que você passa, naquela época, somente oralmente, né? Raros textos tratavam dessa questão, mesmo porque faz muito pouco tempo que eu admito que era do 8. Quando você admitiu que era do 8 pela primeira vez? Olha, não faz 10 anos.
Por medo? Na verdade, por questões, eu acho que por questão de segurança mesmo. Você nunca sabe o que vai acontecer. Então a gente sabe que hoje em dia é muito difícil ocorrer um golpe de direita, mas imagine-se você abrir a história de um partido clandestino e depois ocorrer eventualmente um novo golpe de direita. Seguramente essa história conhecida, ela iria atrás das pessoas, dos esquemas. Então, por uma questão de segurança, durante anos e anos, eu nunca admiti que tinha sido, que tinha militado. Por uma questão de segurança mesmo, para não expor outras pessoas. Eu não tenho problema não teria problema de me expor, mas principalmente expor a organização, né? Não. Hoje o 8, ele tem uma atuação partidária, não com esse nome, né? Mas aberta, não existe mais partido clandestino no Brasil, né? Novos tempos. Novos tempos, que ajudamos a construir, né? Com certeza. Você pode mencionar algumas tarefas, assim, pelo 8 que você recebeu e executou, assim? Sim. A minha maior tarefa era desenvolver a minha melhor habilidade, que era fazer o discurso político para massas, massificar o discurso político, fazer o movimento estudantil de frente como liderança, assumir os cargos de liderança e levar a mensagem política para as grandes massas. Essa era uma técnica do 8, fazer agitação política. Então, eu era uma pessoa de frente da agitação política. Então, tinham as pessoas que não apareciam dentro mesmo enquanto eu estava... eu tinha uma vida dupla, na verdade. Eu tinha uma vida clandestina e eu tinha uma vida pública. A minha tarefa era publicizar as teses do partido, era expor as teses do partido, tanto é que eu era uma das pessoas que ia para a Rua 15, nos pontos que a gente escolhia, fazer a agitação política, como se dizia, com as manchetes do jornal Hora do Povo, que em determinado momento passou a ser o veículo oficial das nossas teses, né, do 8. Então era esse o meu papel. Meu papel era fazer as teses do partido chegarem às grandes massas. Você mencionou, Marlene, que teve uma militância pelo movimento feminista. Sim. Como foi, se puder contar? Sim. Desde o começo, assim, porque até agora ninguém mencionou, assim. Então, o movimento de mulheres, na verdade, ele surgiu a partir daquelas mulheres que resolveram brigar pela volta dos seus filhos que estavam exilados. Então, foi o movimento das mulheres pela anistia. A partir daí, as mulheres absorveram outras bandeiras também, não só da anistia, mas outras bandeiras de independência, de igualdade, de independência financeira, da luta pelas donas de casa. Enfim, houve o início de um movimento feminista e também nos partidos políticos a gente foi formado um movimento feminino em todos os partidos. Nós tínhamos a ala feminina do PMDB, que era o PMDB Mulher. Eu fui presidente durante uma época, e onde a gente trabalhava muito para ocupar cargos políticos, conseguir participar ativamente da direção do partido. Eu lembro que em muitos momentos esse movimento... Nós tínhamos um núcleo o núcleo feminista dentro do 8, que era onde se desenvolviam as teses, né? E muito em torno de trazer as mulheres para a luta política, né? Que eram metade da população que precisava ser mobilizada.
E no PMDB a gente fazia isso e também fazíamos através de outros movimentos. Tinha um movimento 8 de março, cada 8 de março a gente fazia mobilização, daí juntavam-se todos os partidos, todos os movimentos de esquerda, e o movimento feminista ele foi se firmando a partir do momento em que os espaços democráticos foram se abrindo e as mulheres foram também forjando esses espaços democráticos, né? Então eu era uma jovem estudante, participava do movimento como representante do movimento estudantil, né? E daí juntavam-se mulheres dos mais diversos pontos, né? Das sindicalistas, para fazer política. E daí a gente tinha pauta de reivindicações, tínhamos questões específicas e questões gerais, né? Então sempre que a gente reunia, tínhamos congressos. Depois, a partir de 83, quando no Brasil inteiro a oposição ganhou os estados, né? Aqui no Paraná nós tivemos a eleição do José Richa, que era do PMDB. Então foram começando a se institucionalizar algumas questões. Então, os conselhos da mulher. Eu fui criadora e presidente do primeiro conselho de capital. Então, o Conselho Municipal da Condição Feminina de Curitiba, ele foi criado, foi o primeiro conselho de capital. Existia o Conselho da Mulher de São Paulo, do Estado de São Paulo, do Estado de Minas Gerais. Depois apareceu o Conselho Municipal da Condição Feminina. Eu era vereadora e conseguimos fazer um trabalho bacana. E depois foram as delegacias da mulher, né? Já naquela época foi uma coisa muito importante, porque a questão da violência ela é bastante antiga na reivindicação, na pauta do movimento feminista. E questões as mais variadas, que até hoje persistem, né? Nós levantávamos as bandeiras já naquela época. O movimento feminista sempre foi muito unitário, embora houvesse algumas diferenças. As bandeiras principais, as bandeiras mais caras às mulheres, eram as bandeiras políticas de participação, igualdade, direitos no trabalho, direitos civis, né? Muita coisa que a gente conseguiu colocar na Constituição. Nós fizemos um trabalho durante a Constituinte muito intenso. Em 87, 88, nós estivemos presentes em todas as formulações da Constituição brasileira, onde aparecem as principais conquistas das mulheres expostas no artigo 5º da Constituição. Nós vivíamos no Congresso Nacional, né? Eu acompanhei a Constituinte pelo movimento de mulheres, pelo movimento de vereadores, enfim, a gente acompanhou tudo muito de perto, não é? Depois teve alterações no Código Civil e tudo que foi sendo feito até hoje, a gente sempre constou da pauta do movimento feminista e nós mulheres, eu acho que fizemos um bom trabalho, sabe? E foi muito bacana porque todos os partidos, a gente dificilmente... Eu fui a segunda, junto com a Rosa Maria Camuleira, fui a segunda vereadora de Curitiba, só tinha tido uma. Na década de 40, na época em que parece que era do Partido Comunista até, sabe? Então, não existiam mulheres vereadoras, né? Então, o fato de eu ser vereadora e de levar a voz da mulher ao lado, não é, dos companheiros homens, isso já era de uma importância muito grande, não é? E, claro, de lá para cá não tem sido fácil ocupar o parlamento. Ainda é muito incipiente a participação. Mas a luta vem desde lá, né? As nossas pioneiras, muitas voltaram do exílio, né? Muitas feministas que nos ajudaram, que nos lideraram, não é? Vieram do exílio. Foi a partir da luta
pela anistia, é que as mulheres se empoderaram, foram se empoderando, né? Eu sempre tive muita identificação com a luta feminista. Como foi você mencionou a tua participação no Comitê das Mulheres pela Anistia. Até então eu achava que havia só o Comitê pela Anistia. Como foi? Não, o movimento das mulheres pela anistia foi um movimento, na verdade, iniciado como as Mães da Praça de Maio. Ou seja, tinha muitas mulheres que tinham filhos exilados, que tinham parentes, que participaram da luta política. E, na verdade, mulheres inspiradas por Zuzu Ângel, enfim, mulheres brasileiras que saíram do anonimato e foram reivindicar a volta de seus filhos. E na época existia um movimento nacional. Aqui em Curitiba, as mulheres elas estavam dentro do Comitê pela Anistia, mas quando havia bandeiras e sinalizações do movimento nacional, a gente encaminhava. Então, não havia um comitê aqui em Curitiba propriamente, ou no Paraná, mas havia o Comitê Nacional que repercutia. E a gente encaminhava as bandeiras e as lutas, começaram por aí. Mas houve, na verdade, uma continuidade bastante... não houve interrupção desse movimento. E o movimento pela anistia, na verdade, ele a partir de 79, onde voltaram digamos assim, os nossos exilados, vieram as mulheres juntas, né? E essas mulheres, elas voltaram e trouxeram as bandeiras e se incorporaram aos partidos, colocaram as questões feministas dentro dos partidos, né? Essa questão da igualdade não era muito bem vista na esquerda. A esquerda ela não tinha uma tradição de luta feminista, elas tinham uma tradição de trazer as mulheres para a luta política, mas as questões das mulheres propriamente, os partidos de esquerda nunca incorporaram muito bem. Demorou muito tempo para que se debatessem questões bem específicas. Por exemplo, salário igual para trabalho igual. O que se batalhava na época nos partidos de esquerda era salário bom para todo mundo, mas essa identificação das mulheres, esse reconhecimento de que as mulheres ganhavam às vezes 40% a menos pelo mesmo trabalho executado, ele não era tão claro na esquerda. E nós mulheres trabalhamos muito, os nossos companheiros, para que fossem identificadas as especificidades do movimento feminista, né? Então, a questão, por exemplo, da saúde integral à mulher, a gente achava que tinha que haver uma consciência das mulheres em relação ao seu próprio corpo. Quer dizer, isso era uma coisa que na esquerda não entrava na cabeça dos homens, dos nossos companheiros, de que as mulheres queriam não queriam ser objeto, não queriam ser propriedade. Então se misturava, a esquerda misturava a luta das mulheres como sendo uma extensão da luta dos trabalhadores de forma geral. E isso foi muito importante a gente ter brigado dentro dos partidos pelos nossos espaços e com as nossas especificidades, com discussão sobre alguns direitos que teriam que ser reconhecidos, né? E houve uma continuidade em seguida da anistia, as mulheres, elas... Também pelo movimento internacional, né? A gente não é uma ilha. Então, na década de 60, a gente sofreu toda a influência do movimento feminista internacional, né? Agora, você vê que o movimento feminista, ele forçou alguns espaços, né? Na Constituinte e nos governos democráticos que vieram. Então, o Conselho das Mulheres, as discussões sobre as especificidades das mulheres, elas foram, na verdade, forjadas por nós. Nós íamos para Brasília constantemente e a gente reivindicava, porque as mulheres,
havia aquela ideia de que as mulheres eram eleitoras, mas que não votavam em mulher. Outra coisa que ocorria também é que as mulheres trabalhavam para a campanha dos homens. E nós não queríamos isso, nós queríamos a participação das mulheres de uma forma mais consciente, né? Consciente do seu papel, não só de mãe, mas de, enfim, de agente política e na sua integralidade. Isso sempre foi uma coisa muito batalhada dentro dos partidos, na esquerda também, dentro do PMDB. A gente às vezes promovia reuniões e íamos atrás de espaços e, enfim, não era uma coisa muito fácil, não. Era exatamente essa questão que eu queria te fazer, Marlene, que antes da tua militância, quando você entra na universidade, dá teus primeiros passos da militância, como que era ser uma mulher militante? Como que era o olhar do outro? Como que você sentia isso, assim, o olhar do outro? Isso era bem aceito, não era? Como que era essa... Na verdade... Uma questão de gênero mesmo. Na verdade, eu era admirada. Pô, que mulher corajosa. Era esse o termo que eles usavam. Inclusive, o fato de fazer discurso na rua, de subir em cima de um caixote e pegar um megafone ou um alto-falante com uma caixinha de som pequenininha, às vezes a gente tinha, e às vezes no gogó mesmo. Os homens paravam muito e olhavam. E na universidade não havia tanta admiração em relação ao fato de ser mulher. É interessante isso. É claro que para ser ouvida você tem que levar uma proposta aceita, que seja aceita. Então, não era pelo fato de ser mulher que a gente não falava a mesma coisa que os homens. Então, no movimento estudantil tinha já uma igualdade muito percebida, assim. Então, e éramos mais mulheres, embora eu lá na agronomia, são cursos onde tem uma grande maioria são homens, atualmente já mudou bastante, mas na época... Mas o que eles admiravam é que era uma mulher corajosa. Então, e eu era mesmo, eu acho que eu era uma pessoa que não tinha medo. Quer dizer, o medo que a gente tinha era o medo de errar, o medo de não conseguir as coisas, mas a gente não tinha medo de ser preso, embora a gente tivesse uma estratégia... né, bastante prática, né, de fugir da polícia, se esconder, tinha uns esquemas bem interessantes, mas era a coragem que eu tinha de falar algumas verdades políticas, né, de chamar algumas pessoas de ladrão, como hoje é normal se dizer, né, fulano é ladrão, fulano roubou dinheiro público. Naquela época não se podia fazer isso em praça pública. Então essa visão do feminismo para mim também, ela me ajudou a ser uma pessoa assim, uma pessoa integral, né? Não tinha medo de falar a verdade e também não era grosseira, mas também não dava espaço assim para nhenhenhen, né? Então, muitos homens votaram em mim na campanha de 82 para vereadora por se sentir representado com aquilo que eu falava. Então, eu falava para homens e para mulheres também. E para as mulheres, o discurso era um pouquinho diferente, porém, naquele momento que a gente vivia, no momento de ditadura, no momento de opressão política muito grande, a gente queria liberdade, a gente queria participar. Então, o que eu falava para homens e mulheres. E muitas pessoas, eu encontro pessoas até hoje que disseram, olha, eu votei em você, eu me lembro da sua campanha, você não lembra de mim, mas eu estava na universidade. A gente fez um movimento muito significativo nesse sentido, sabe, de
coragem para falar o que tinha que ser dito, coragem para apontar os culpados, coragem para dizer que nós vivíamos debaixo de uma ditadura militar. Naquela época, algumas pessoas diziam, não, você não pode falar ditadura. Se falar ditadura é capaz que... Sabe, quer dizer, na nossa concepção, dizer a verdade, né, dizer, olha, estamos debaixo de uma ditadura, é possível ser diferente, vamos à democracia. Quem chegava e dissesse isso com todas as letras, no meio da rua, como nós fazíamos, como eu fiz, eu acho que era ter coragem e foi muito bom. Como que esses debates e embates também se deram na Câmara de Vereadores? Primeiro, você menciona que Sim. você foi a segunda mulher, ou a terceira, junto com a Rosa Maria. Como que eram esses debates, não só pela questão feminina, mas também pelo fim da ditadura na Câmara, no ano de 83, 84? Tudo era novo, tudo estava para ser feito, a nossa sede de mudança da legislação. Então, tinha muita coisa para ser feita, mas a tribuna da Câmara, ela era invariavelmente ocupada por mim para questões gerais. Eu me lembro que o meu mandato, ele não era um mandato tradicional, de um vereador tradicional. Ele era um mandato que servia para exprimir a voz, digamos assim, de quem queria democracia no Brasil, de quem queria eleições diretas, de quem queria direitos e justiça, mas de uma forma mais ampla do que se fosse numa situação como hoje. Porque um vereador, uma vereadora, não é? Um representante na cidade, ele tem que tratar de questões relativas à organização municipal, mas não pode se desprender também da macropolítica, da macroeconomia. Só que ela se dá muito mais no Congresso Nacional. Na época em que eu fui vereadora, era um movimento na época do passe livre, né? Naquela época a gente já queria passe estudantil, então aquilo entrava. Era um movimento dos trabalhadores no comércio que não queriam ampliação dos seus horários de trabalho, porque queriam ter direito ao descanso semanal remunerado, mas também era a voz das mulheres que queriam os mesmos direitos constitucionais, era a voz dos trabalhadores. Então era uma grande tribuna. E eu seguramente me dediquei muito mais às questões nacionais até, as questões estaduais, nacionais até, do que as questões locais, porque elas eram, na verdade, uma consequência da nossa situação maior, né? Quer dizer, nós estávamos lutando por uma constituinte, como é que a gente não ia falar na Câmara Municipal, né, dos direitos que a gente queria ver na nova Constituição? Então, se misturava muito. Como que eu não ia falar dos direitos das mulheres? Eu não ia falar do direito da mulher curitibana, eu ia falar dos direitos das mulheres brasileiras, e que o movimento pelas diretas absorveu muito, muito o meu mandato. Eu lembro que o pessoal precisava fazer panfleto, cartaz, mobilização, carregar as coisas, tinha... depois o movimento das diretas teve aquele grande comício, né? Eu tenho até hoje uma faixa que eu coloquei lá na frente, Marlene Zanin, vereadora pelas diretas já. Então, assim, estava Ulisses Guimarães, estavam todos os nossos líderes nacionais aqui em Curitiba, e também estava a vereadora lá, quer dizer, era naquele momento mais importante que a Câmara Municipal, que o meu mandato estivesse a serviço dessas questões, do que eventualmente para algum direito, que também é direito, né, dos moradores de determinado bairro, etc., que também a gente fazia, mas era em menor, era um pouco menos acentuado até.
Onde que entrava o socialismo nessa história, Marlene? Pelo menos até você, 83? Na verdade, nós tivemos muita mistura. Nós não chegamos a discutir propriamente se o regime deveria ser capitalista ou socialista. A gente discutia a democracia, na verdade, né? Então, não chegou no debate público essa questão do socialismo. Eu acho que ela vinha um pouco mais no movimento estudantil, onde a gente tinha condições de expor os nossos ideais, mas ela aparecia em forma de propostas, né? Nunca foi um debate aberto. No meu mandato, a luta pelo socialismo nunca foi uma bandeira aberta, como pode ser hoje, né? Ela foi, na verdade, travestida de propostas, né? De propostas de igualdade, de propostas de justiça social. Então, eu sinto não ter podido lutar melhor, de uma forma melhor, mais aberta pelo socialismo, né? Que também tem tantos tipos de socialismo, né? A gente tem um processo muito jovem ainda para discutir isso. Hoje nós estamos, em seguida, fomos atropelados pela globalização, pela queda do Muro de Berlim. Então, muita coisa ficou meio tumultuado, né, nas teses do próprio socialismo, né? Eu acho que se fosse hoje, talvez desse um pouquinho mais de espaço para a gente debater que tipo de socialismo a gente gostaria que fosse e tal. Mas na época não tinha muito espaço, tinham questões prioritárias, né? Marlene, você pode contar, só um pouquinho já encaminhando para o final, os processos de prisão que você passou em 80 e 81? Olha, eu não lembro se eu fui presa 2 ou 3 vezes, muito pouco. Eu fui para o DOPS uma vez, passei uma noite lá, também no dia seguinte de manhã me soltaram. Eu cheguei a ser... eles me prenderam na Rua 15, me levaram até a Praça Santos Andrade, quando chegou lá me soltaram. E outra vez eu fui presa junto com mais alguns colegas e na mesma noite fui solta. Não havia a repressão nesse tempo comigo e com os meus companheiros, já estava bastante mais acalmada, porque era muito complicado você prender, porque a gente ia para a rua no dia seguinte denunciar, sabe? Era uma coisa que era uma técnica também, era uma tática, era uma estratégia, mas era... Então, assim, se alguém ia preso, naquele momento já tinha alguém na praça, a gente ocupou realmente, nessa época a gente ocupou a praça. Então, se alguém estava indo preso, já vinha outro gritando, está sendo preso, né, a arbitrariedade, aí lá na frente soltavam. Era bastante interessante, eu nunca analisei com maior, até gostaria de conversar com algumas pessoas como é que se deu isso, né? Mas a época da prisão bárbara eu não peguei mesmo, acho que foi um momento extremamente difícil para quem foi preso, torturado, ficou tempo. Eu ouço as histórias, vejo, leio sobre tudo isso, mas eu não vivi. As minhas prisões eram prisões passageiras, era só assim um corretivo, sabe? Na minha época, o máximo que alguém ficou na cadeia, eu acho que foi 2 noites, 2 dias, eram meus colegas, meus amigos. Talvez por eu ser mulher também, e talvez por aquilo que eu falei, né? A gente tinha um grupo de pessoas, a gente tinha olheira, como dizia, né? Tinha gente que ficava lá embaixo, outro lá aqui, chegava a rapa, como dizia, porque daí vinham prendendo e eles não tinham como se esconder. E a gente tinha, às vezes, a gente ficava dentro de lojas. Na Rua 15, a gente se escondia dentro de algumas lojas. Os árabes, de forma geral, eram muito... eles eram muito amigáveis à nossa luta política, sabe? De uma forma geral, aqui em Curitiba,
eu não sei, era, digamos assim, da linha do Richa, né? O Richa é de origem árabe também. E o comércio aqui na cidade tem muito descendente de árabes. E eles eram simpáticos à nossa luta, e muitas vezes eles nos escondiam. É bem interessante. E daí depois a polícia ia embora, dava um jeito, e também a gente incitava o povo, a hora que eles vinham, a gente incitava as pessoas para o deixa disso, né? Não vai prender, deixa disso, vamos lá. E daí saía aquela gritaria toda. E daí no dia seguinte estávamos de novo lá na rua, sabe? Então era improdutivo para eles querer prender. Foi esse momento de 80, 81, 82, que começou a não ser produtivo para a ditadura nos prender. Então você tinha isso consciente e não chegou a ficar com medo, assim, não tinha medo de ser preso? Dava medo porque a imagem, digamos assim, do militar, né, a imagem da polícia era muito difícil para a gente, mas a gente não tinha medo no sentido de que a gente foi treinado. Não, os militares, eles são iguais a nós, eles estão apenas cumprindo ordens e de modo que eles também podem ser convencidos a não cometer determinadas arbitrariedades. Isso a gente tinha um treinamento de amizade, de amistosidade, digamos assim, com a polícia militar e também com os militares. Eu lembro que no dia que veio Figueiredo para cá, ele ficou hospedado no Hotel Mabu e nós fizemos uma grande manifestação dos estudantes saindo da reitoria, e eu lembro que juntaram-se para fazer manifestação pública contra a ditadura. A gente queria passar na frente do Hotel Mabu. E é claro, quando chegou ali no teatro, a gente veio da reitoria e viemos vindo num grupo enorme, uma passeata muito grande, né, de estudantes, e daí era realmente os estudantes contra a ditadura. Não era um movimento estudantil por reivindicações na área do ensino, eram os estudantes reivindicando a democracia no nosso país. E aí a barreira de militares, né, ficou ali no Teatro Guaíra, e nós, de alguma forma, a gente teve uma atitude que foi assim muito bonita, que foi eles estavam empunhando as armas, e nós fomos fazer uma coisa que agora recentemente o pessoal fez, que é oferecer flores para ele. Há 25, 30 anos atrás a gente já fez isso. Então agora nas manifestações de junho, eu vi o pessoal fazendo isso com os militares. Eu acho bonito, é típico mesmo, né, da paz. Mas nós fizemos aquela vez, eu tenho fotos que eu não estão comigo agora, eu preciso até resgatar, de nós oferecendo flores para os militares daí, que protegiam o general Figueiredo, que era o presidente que estava aqui visitando a cidade. Quais são os sentimentos que você guarda assim, em relação ao período e à tua atuação no período? Que sentimentos você nutre? Muitas pessoas, claro, por uma trajetória mais conturbada, têm mágoas, sentimentos. Quais são os seus sentimentos? De dever cumprido. Me sinto em paz, não me arrependo de nada e faria tudo de novo. É um sentimento de tranquilidade, de amor à nação, à memória do povo brasileiro. Me sinto uma brasileira em todos os sentidos, assim. Me sinto muito em paz com a minha história. Nenhum rancor, nada. Acho que é isso, não tem mágoa, não tem rancor de nada. Nem de quem me deu umas cacetadas no meio das manifestações, não. Eu levei umas cacetadas também, faz parte, né? Então, isso por gritar por democracia, né? Não era por estar fazendo vandalismo.
Mas, enfim, faz parte. A gente não se arrepende do que fez porque nós acreditávamos. Então, quando a gente acredita num ideal, numa luta, em alguma coisa que a gente quer, e principalmente quando se trata do bem coletivo, não deixe de fazer o que tem que ser feito. Nunca deixe de fazer, de levantar a voz pela justiça. Eu acho que é muito triste olhar para trás e eventualmente dizer, puxa vida, eu podia ter ajudado a melhorar. Então, a mensagem que eu deixo é nesse sentido: faça o que tem que ser feito, faça a coisa certa, você sabe o que é certo. Qualquer um de nós sabe que no campo da justiça, no campo dos direitos humanos, no campo do bem coletivo, a gente sabe o que é importante. Então, não tenha receio de errar. E se errar, o motivo que levou ao erro foi um motivo justo, que foi o motivo de você querer ajudar a melhorar. Então a mensagem é essa: faça tudo o que achar que tiver que fazer para um dia não se arrepender de não ter feito. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, viu? Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado. A mesma vigilância de quem ama a liberdade poderá impedir que volte o império da maldade. Mas a luta continua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o
outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.